Olá, hoje nós vamos falar sobre a insuficiência respiratória na criança, que é muito frequente na faixa etária pediátrica, principalmente nas crianças menores de 5 anos de idade. E essa é uma causa de morbimortalidade muito significativa na criança. Isso ocorre por conta das particularidades anatômicas e fisiológicas. E inúmeros são os fatores desencadeantes, desde causas pulmonares, que podem ser tanto infecciosas ou não, obstrução de vias aéreas superiores e os distúrbios do centro respiratório. A respiração normal tem por objetivo a troca gasosa, que se inicia pela inspiração, que é a entrada do oxigênio para os pulmões, segue com a oxigenação, que é a difusão do oxigênio através dos alvéolos, a dissolução no plasma e a ligação com a hemoglobina, e termina na expiração. Além da troca gasosa, a resistência das vias aéreas, a complacência pulmonar e os músculos respiratórios, e também o controle da respiração no sistema nervoso central, são os fatores importantes na dinâmica respiratória. Quando ocorre a falha desses mecanismos, que é deles que depende a oxigenação e a ventilação adequados, nós vamos ter então a insuficiência respiratória, que vai se manifestar através do desconforto respiratório, observado principalmente pela dispneia, que é a retração intercostal, a retração de fúrcula, o batimento de asa de nariz ou até mesmo a utilização do músculo externo cleidomastoideu, e por hipóxia e ou hipercarbia. Então, a hipóxia é quando há necessidade de suplementação de oxigênio para manter a saturação maior ou igual a 92%. E na hipercarbia, o PCO2 geralmente é maior do que 50 milímetros de mercúrio. As particularidades do sistema respiratório da criança, tanto anatômicas quanto funcionais, predispõem à ocorrência da insuficiência respiratória. Então, do ponto de vista anatômico, o occipício proeminente facilita a obstrução da via aérea porque permite a flexão da cabeça sobre o pescoço. A língua maior também obstrui a via aérea. A complacência maior faz com que a via aérea seja mais colapsável. Por isso que é importante o posicionamento adequado da criança, evitando a hiperextensão. A via aérea ela tem um calibre menor. Isso já naturalmente oferece um aumento da resistência à entrada do ar, e numa situação onde há um processo inflamatório ou até mesmo obstrutivo, aumentem muito essa resistência, torna a passagem do ar mais turbulento, o que vai propiciar o aumento do trabalho respiratório em até 32 vezes. O músculo diafragma ele é composto por até 25% de fibras não fatigáveis. Então, a grande maioria da composição das fibras do músculo diafragma são fatigáveis. E os músculos intercostais, eles não estão desenvolvidos para elevar o gradeado costal. E isso aumenta muito a energia despendida para o processo respiratório. Do ponto de vista funcional, por conta do aumento da taxa metabólica da criança, o consumo de oxigênio é maior, de 6 a 8 ml por quilo por minuto. No adulto, por exemplo, esse consumo é de 3 a 4 ml quilo por minuto. Existe uma diminuição da capacidade residual funcional. Isso ocorre principalmente por conta da maior complacência das costelas e da cartilagem intercostal. Então, quando há uma obstrução da via aérea, o tórax ele faz um movimento paradoxal durante a inspiração com retração intercostal, e isso impede a expansão torácica e pulmonar de forma adequada. O
O volume corrente depende da contração do diafragma, então, na impossibilidade do funcionamento adequado do diafragma, ou mesmo numa situação onde a contração diafragmática está prejudicada, por exemplo, por aumento de pressão intratorácica ou distensão gástrica, a respiração vai se tornar ineficiente. E a frequência respiratória, ela é inversamente proporcional à idade. Então, quanto menor a criança, maior a frequência respiratória. E isso faz com que a reserva de compensação seja muito pequena, uma vez que a frequência já é aumentada. O objetivo, então, de uma boa respiração é manter uma oxigenação e ventilação adequadas, garantindo a oferta tecidual de oxigênio. Isso vai depender do conteúdo arterial de oxigênio e do débito cardíaco. O conteúdo arterial de oxigênio, ele depende da hemoglobina, da saturação da hemoglobina, do volume médio do oxigênio que se liga na hemoglobina e do coeficiente de solubilidade do oxigênio no plasma. O débito cardíaco, por sua vez, depende da frequência cardíaca e do volume sistólico. É por esse motivo que na insuficiência respiratória é muito comum a criança apresentar uma taquicardia, justamente como um mecanismo de compensar o débito cardíaco e melhorar a oferta de oxigênio tecidual. E o volume minuto também depende da frequência respiratória e do volume corrente. Então, na insuficiência respiratória, o aumento da frequência respiratória visa melhorar o volume minuto. Todos esses componentes, eles devem estar equilibrados. Se houver um desequilíbrio entre um deles, o organismo vai responder para manter a oxigenação, a ventilação e a oferta de oxigênio aos tecidos. Na falência desses mecanismos, então, temos a falência respiratória, insuficiência respiratória e a necessidade de suporte. Então, o quadro clínico da insuficiência respiratória se manifesta por alteração da frequência respiratória, então geralmente a taquipneia, o desconforto respiratório, representado pela dispneia. Quanto mais alto o sinal de desconforto, mais grave é o quadro. Então, os quadros leves começam com tiragem subdiafragmática, tiragem intercostal, os moderados, tiragem de fúrcula, e os graves, batimento de asa de nariz e uso do músculo esternocleidomastoideu. A alteração do nível de consciência indica hipóxia ou hipercarbia. A alteração da cor da pele, cianose e palidez podem estar presentes na insuficiência respiratória, e a alteração da frequência cardíaca, como dito anteriormente, principalmente a taquicardia no momento inicial e no momento posterior e pré-parada cardíaca, a bradicardia. Essa criança apresenta sinais de desconforto respiratório com expiração prolongada, retração de fúrcula, e notem também que ela tem um balancim da cabeça. Isso indica o uso do músculo esternocleidomastoideu, que é utilizado na insuficiência respiratória mais grave. Vejam esse exemplo de insuficiência respiratória grave com estridor, o uso da musculatura abdominal, uma expiração prolongada, uma retração intercostal, retração de fúrcula, um quadro bem grave de insuficiência respiratória. Inúmeras são as causas de insuficiência respiratória, e elas podem ser desde obstrução de vias aéreas superiores, aqui representadas pela laringite, pelos abscessos retrofaríngeos, hoje em dia menos a epiglotite por conta da vacinação
para o Haemophilus influenza B, que era o principal agente das epiglotites, mas elas não estão extintas. O pneumo pode ser um dos agentes, mas não é frequente no nosso atendimento. A obstrução de vias aéreas inferiores, aqui representada principalmente pela asma, pela bronquiolite e pela ingestão de corpo estranho, o comprometimento do parênquima pulmonar, principalmente as pneumonias no nosso meio, e os distúrbios de centro respiratório, onde o drive respiratório está prejudicado, principalmente nos neuropatas. O manejo da insuficiência respiratória segue a sequência de atendimento do ABC. Então, permeabilização de vias aéreas, manter uma respiração adequada e uma circulação adequada para garantir a oferta tecidual de O2. Vejam aqui que a sequência de atendimento da insuficiência respiratória é o ABC, diferente da parada, que é o CAB. Na insuficiência respiratória, o esquema de atendimento segue o ABC. Para as vias aéreas, o importante é manter a permeabilização através do posicionamento adequado da cabeça, aspiração de secreções, liberando a via aérea e a utilização de cânulas naso-orofaríngea quando necessário. A fonte de oxigênio pode ser liberada a partir de vários dispositivos. Entre eles nós temos as máscaras, a cânula nasal, a tenda, a cânula de alto fluxo, o ressuscitador manual, através de ventilação não invasiva ou através da intubação orotraqueal. Aqui a gente vai falar sobre cada uma delas. Então, a cânula nasal é um sistema de baixo fluxo de oxigênio, geralmente é utilizado para crianças que necessitam de uma concentração baixa de O2. Pode ser usado até 4 litros por minuto, não mais do que isso, porque senão pode ter lesão da mucosa nasal, e sempre usar oxigênio umidificado. A tenda facial é um dispositivo usado em crianças maiores. Ela é transparente, permite a observação da coloração da criança ou, eventualmente, se houver vômito, e ela oferece uma fração de O2 não superior a 40%. A máscara simples, ela é um dispositivo de vinil que também permite uma FiO2 não maior do que 60%, numa fonte de oxigênio ligada em 6 a 10 litros por minuto. A máscara simples, ela permite que o CO2 se misture com o O2, o CO2 exalado se misture com o O2 inspirado. Por isso que a fração de oxigênio não é tão grande. Já a máscara de Venturi, ela é constituída por válvulas. Cada válvula, aqui vocês podem ver, cada cor de válvula, ela apresenta um diâmetro, desde diâmetro menor até diâmetro maior. Quando o ar que é oferecido nessa extremidade aqui encontra a resistência desse diâmetro, ele vai gerar uma maior ou menor velocidade. E é isso que vai fazer com que a FiO2 seja liberada. Então, dependendo do dispositivo utilizado, da cor do dispositivo, nós podemos oferecer uma FiO2 de 25% a 60%. Então, a máscara de Venturi, ela é bastante interessante porque ela permite ser utilizada tanto em patologias que necessitam de baixa concentração de oxigênio, até patologias que necessitam de até 60% de FiO2. Já a máscara não reinalante é um dispositivo muito importante, principalmente nas insuficiências respiratórias que necessitam de uma fração de oxigênio maior. Ela é composta por esse reservatório
Esse reservatório é ligado à fonte de oxigênio, então aqui fica oxigênio a 100%. E a máscara apresenta esta válvula. Esta válvula, ela vai impedir que o CO2 expirado pela criança entre em contato com o oxigênio. Então, portanto, o CO2 exalado não entra em contato com o reservatório. Isso garante a liberação de uma FiO2 de 90% a 95%. Isso numa fonte de oxigênio ligado 10 a 12 litros por minuto. A oxitenda, ela se caracteriza por essa caixa acrílica, geralmente usada para lactentes. Ela engloba todo o tórax da criança, então a sua colocação deve ser englobando todo o tórax da criança, não só o pescoço. Hoje em dia, ela é muito utilizada no HU, mas nos serviços fora já é difícil encontrar esse dispositivo. No entanto, ele fornece uma FiO2 de até 40%. Geralmente existe a mistura de ar comprimido com oxigênio e o inconveniente da oxitenda é o barulho. Então, geralmente as crianças devem ser protegidas com tampões auriculares por conta do barulho excessivo, tanto do oxigênio quanto do ar comprimido, do fluxo contínuo desses gases. A cânula de alto fluxo é um dispositivo recente que vem sendo utilizado e vem apresentando resultados muito satisfatórios, principalmente nas bronquiolites e nas pneumonias. Nas bronquiolites, tem relato de que evita, inclusive, a intubação quando aplicado precocemente. Aqui vocês veem a cânula de alto fluxo, que ela se assemelha a uma cânula nasal, mas ela apresenta algumas particularidades. Ela é composta pela cânula nasal, oferece ar umidificado e aquecido, geralmente numa temperatura de 36 a 37 graus, e ele permite liberar um fluxo inspiratório de 1,5 a 2 ml quilo minuto. Então, aqui, fluxos muito altos permitem que, através do oferecimento desse fluxo inspiratório de oxigênio, a nasofaringe ela faça com que o CO2 expirado seja lavado. Então, esse fluxo inspiratório lava o CO2 da nasofaringe. E, ao mesmo tempo, esse fluxo inspiratório cria uma resistência ao fluxo expiratório. E isso gera uma pressão na via aérea de 4 a 6 centímetros de água, semelhante a uma pressão expiratória. Então, hoje, a cânula de alto fluxo, ela é um dispositivo promissor, mais confortável para a criança e que, em muitas vezes, pode, inclusive, evitar intubação quando indicada precocemente. As suas indicações se fazem principalmente nas doenças pulmonares, então a bronquiolite, a pneumonia, a asma e no adulto no DPOC, na insuficiência cardíaca congestiva, então porque essa pressão gerada de 4 a 6 centímetros de água é uma pressão da via aérea que atinge os alvéolos e isto também melhora o edema pulmonar. No pós-extubação, no desconforto pós-extubação e, obviamente, nos cuidados paliativos, quando há necessidade de uma oferta maior de fluxo sem realizar a intubação. A contraindicação, obviamente, nas doenças neuromusculares, por não ter sustentação da respiração,
e na obstrução de vias aéreas, porque aí você não vai ter o efeito desejado do alto fluxo. O ressuscitador manual, ele consiste de uma bolsa com reservatório. Esse reservatório é ligado a uma fonte de oxigênio que geralmente libera quase até 100% de O2 para a criança. E o ressuscitador manual, ele é dotado desta válvula, chamada válvula de Popov. Quando nós não utilizamos a válvula, quer dizer, só usamos a bolsa, mas não utilizamos a válvula, quer dizer, a gente não aperta essa válvula, a pressão inspiratória é limitada em 30 milímetros de mercúrio. Quando nós apertamos essa válvula, então nós liberamos a pressão inspiratória. Então, a gente pode oferecer uma pressão inspiratória maior. Então, é uma fonte de oxigenação e ventilação adequadas em situações que requer pressões maiores. A ventilação não invasiva é uma opção para manter um suporte respiratório mecânico, que é oferecido através de uma interface, sem necessidade de intubação traqueal. Ela pode ser feita de duas formas, ou sob a forma de CPAP ou sob a forma de BIPAP. O CPAP corresponde a uma pressão constante da via aérea em todo o ciclo respiratório. Então, a gente oferece, a gente já coloca no aparelho uma pressão constante para todo o ciclo respiratório. Já o BIPAP, ele promove uma pressão ventilatória assistida, que vai ser sincronizada com a respiração espontânea da criança, e através do BIPAP nós damos uma pressão inspiratória e uma pressão expiratória, tanto dependendo de uma frequência ou um fluxo pré-estabelecido. Então, o BIPAP, ele pode funcionar com pressão inspiratória e expiratória, sincronizada com a respiração espontânea da criança, ou já pré-determinada com uma frequência ou um fluxo. Para a realização da ventilação não invasiva, as interfaces disponíveis são as cânulas nasais, que ocupam toda a circunferência nasal. Diferente da cânula de alto fluxo que nós vimos anteriormente, a cânula nasal da cânula de alto fluxo, ela não deve ocupar mais do que 50% da narina, para favorecer a expiração. Já na VNI, a cânula deve ocupar todo o diâmetro da narina, para fazer uma vedação, garantindo a pressão. Outra forma de ventilação não invasiva é através da máscara nasal. Esta máscara aqui, ela engloba o nariz e a boca. E esta outra máscara, esta outra interface, ela é aplicada em todo o rosto da criança. Geralmente ela é menos tolerada por conta da sensação de claustrofobia. A interface escolhida vai depender de qual a criança se acomodar melhor. De qualquer forma, é uma ventilação que reduz o esforço respiratório, melhora a troca gasosa porque mantém a via aérea permeabilizada, garante a ventilação e a perfusão por permitir um recrutamento alveolar e aumentar a capacidade residual funcional, e elimina as complicações da ventilação mecânica invasiva, a necessidade de sedação e o uso de bloqueador neuromuscular. Então, na emergência, a ventilação não invasiva é uma boa alternativa nas crianças que apresentam um desconforto respiratório importante, onde uma fonte de oxigênio de baixo fluxo não é suficiente para manter a dinâmica respiratória,
mas que também permite uma chance de ventilação mais confortável sem a intubação e todos os seus efeitos. No entanto, as indicações estão reservadas para as insuficiências respiratórias sem instabilidade hemodinâmica. Por quê? Porque com a oferta de pressão, seja ela só pressão expiratória ou pressão inspiratória e expiratória, isso altera a dinâmica cardiopulmonar, aumenta a pressão intratorácica e numa condição de instabilidade hemodinâmica, isso pode piorar em muito o quadro clínico da criança. Então, não deve-se utilizar ventilação não invasiva na parada, nas crianças com alteração do nível de consciência, no coma, então não é contraindicado, nas crianças com instabilidade hemodinâmica, não responsivas a volume e que estão em uso de drogas vasoativas, no estado de mal epilético, quando há risco de aspiração, nos quadros de obstrução de vias aéreas superiores, não deve ser utilizada, principalmente nas epiglotites ou, por exemplo, edema de via aérea superior, como ocorre nas queimaduras por inalação. Quando há sangramento digestivo, nos traumas faciais e no pneumotórax não drenado. As complicações da ventilação não invasiva, como todo dispositivo que libera a pressão, são barotrauma e a síndrome do escape de ar, porque quando a interface ela não está bem acoplada à face da criança, o escape de ar não permite a ventilação adequada. Então, isso pode piorar a dinâmica respiratória. Obviamente, pode ocorrer aspiração, porque com a pressão oferecida ocorre um aumento, uma distensão gástrica, e isso pode favorecer a regurgitação e a aspiração. Dependendo da quantidade de pressão oferecida, altera a dinâmica cardiopulmonar, aumenta a pressão intratorácica, diminui o retorno venoso e causa instabilidade hemodinâmica. Lesão na pele por conta da pressão da interface sobre a face, então é muito importante sempre utilizar medidas de proteção para evitar essas lesões de pele. Trauma da mucosa nasal por conta da falta de umidificação e por conta da própria pressão contínua na via aérea. A distensão gástrica e a lesão ocular, principalmente quando a máscara utilizada é maior e comprime os olhos da criança. Aqui nós vemos a interface que engloba nariz e boca do BiPAP, sendo acoplado naquela criança com insuficiência respiratória grave. Notem como melhorou a dinâmica respiratória, o desconforto respiratório, então a pressão inspiratória e expiratória oferecida de forma contínua melhorou a dinâmica respiratória dessa criança. A intubação orotraqueal, então, é a via aérea definitiva. A sua indicação se faz quando há fadiga ou falência respiratória, no coma com perda de reflexo protetor da via aérea, quando se tem alteração do centro respiratório e quando houve falha da ventilação não invasiva. Geralmente, a falha da VNI ocorre depois de um período de 2 horas da sua utilização ou quando há necessidade de pressões cada vez mais crescentes e necessidade de FiO2 superior a 60%. Então, nesses casos, a intubação orotraqueal está indicada. Para a intubação orotraqueal, nós podemos usar as cânulas sem cuff e as cânulas com cuff. A regra para a escolha do tamanho ideal, a partir dos 2 anos de idade, para as cânulas sem cuff, nós podemos usar a regra idade sobre 4 mais 4.
Para as cânulas com cuff, idade sobre 4 mais 3,5. Para os recém-nascidos e crianças até 1 ano de idade, geralmente usar as cânulas sem cuff, número 3,5. E para as crianças até 2 anos de idade, de 1 a 2 anos de idade, utilizar as cânulas sem cuff de número 4. A partir de 2 anos, então, usar esta regra. Sempre na emergência é importante separar, além do número ideal, um número meio centímetro maior ou meio centímetro menor do diâmetro interno, para, se houver necessidade, alguma intercorrência no momento da intubação, o material já está disponível. As lâminas, elas podem ser tanto retas quanto curvas. Isso vai depender da anatomia da criança. Obviamente que as lâminas retas, elas são preferíveis por conta da anteriorização da traqueia, do ângulo mais agudo que a epiglote forma com a língua, e a lâmina reta facilita a intubação. Mas dependendo, no momento da prática da intubação, dependendo da anatomia, tanto faz lâmina reta ou curva. E o mais importante é que após a criança ter sido intubada, a monitorização deve ser contínua. E caso haja deterioração clínica, ou seja, a criança estava estável e começa a apresentar sinais de desconforto respiratório, ou cianose, ou dessaturação, deve-se procurar por deslocamento da cânula. Então, pode-se ter estubado a criança, ou então ter ocorrido a seletivação do tubo orotraqueal. Com isso, a conduta vai depender do que for encontrado no momento. Se a deterioração for cada vez mais crescente e prejudicial para a criança, é preferível extubar e reintubar novamente. A obstrução por secreções é muito comum, então a aspiração da cânula orotraqueal sempre deve ser realizada na suspeita. O pneumotórax hipertensivo é uma complicação que pode ocorrer por conta da ventilação com pressão positiva no pré-intubação. Clinicamente, a suspeita se dá por ausência do murmúrio vesicular no mesmo lado do pneumotórax, som hipertimpânico, pode-se ter desvio da traqueia e estase jugular, mas esses dois últimos sinais são mais difíceis de serem avaliados, principalmente por conta do pescoço curto da criança. Uma vez feito o diagnóstico, é imperativo a punção no segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular, com posterior drenagem. E por fim, avaliar se houve alguma falha no equipamento, checar circuitos, fonte de oxigênio, que isso pode causar então uma piora na criança que está entubada. Esta regra é a regra mnemônica do DOPE, que deve ser sempre avaliada no caso da deterioração clínica numa criança entubada que estava estável. Por fim, então, as doenças respiratórias são situações comuns na infância. As particularidades anatômicas e fisiológicas do sistema respiratório da criança predispõem para a ocorrência da insuficiência respiratória, e saber identificar e tratar precoce e adequadamente os sinais de insuficiência respiratória contribui muito para o melhor prognóstico. E assim, nossas crianças e o sistema respiratório agradecem.